Os deputados estaduais aprovaram hoje o reajuste de 6,27% para o magistério gaúcho. A retomada das votações na Assembleia Legislativa é um dos assuntos da colunista de política do jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz. Boa noite, Taline. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul realizou nesta terça-feira a primeira sessão deliberativa do ano. A primeira sessão com votações. E primeira sessão sob a nova presidência da Casa, deputado Pepe Vargas, do PT, que substituiu Adolfo Brito, do PP, na função. E essa primeira sessão plenária com votações já foi uma sessão bastante movimentada, e isso porque desde o início do dia, no início da terça-feira, já pela manhã, foram realizadas uma série de manifestações organizadas pelos CEPERS. Isso porque dos dois projetos em pauta na votação desta terça-feira, um deles era de reajuste de 6,27% no piso do magistério. A principal polêmica em relação a esse ponto, lembrando sempre que o índice do piso do magistério é vinculado ao cenário nacional, há uma aprovação em nível nacional e isso acaba então sendo refletido e repercutido nos estados. O governo do estado encaminha então a proposta do reajuste de 6,27% do piso, mas a articulação do CEPERS e também, claro, e especialmente dos partidos da oposição à esquerda, estavam tentando ampliar a concessão deste índice também para aposentados, pensionistas e funcionários de escola. É claro que ao apresentar uma emenda, como fez, por exemplo, a bancada do PT e do PCdoB, eles estão juntos em uma federação, propondo, o estabelecimento da ampliação desta concessão, os partidos colocam na pauta da discussão, ampliam a discussão em relação a esta possibilidade. Mas, na prática, os parlamentares não têm prerrogativa para apresentar ações que tenham impacto no Tesouro do Estado, no Executivo. Então, é uma proposta inconstitucional. Na linguagem da Assembleia, a gente chama de proposta com vício de origem. De qualquer forma, é claro que o movimento é válido justamente para ampliar o debate e o interesse em torno desse movimento. Mas esta concessão de 6,27% em relação ao piso do magistério, caso originalmente aos servidores e professores da ativa, o governo não corria riscos de maiores problemas. Passando esta votação, a gente vai ver já uma série de outros movimentos em relação a planos do Executivo, visando o cenário na Assembleia Legislativa nesse primeiro semestre. Há um projeto que o governo já começou a tratar no último ano, de alterações e uma proposta em relação à polícia penal. Mas os dois temas que devem movimentar e muito esse semestre na Assembleia Legislativa, primeiro, é o tema dos pedágios. O governo tem o chamado Bloco 2 de concessões já num trâmite bastante avançado e há uma série de movimentos de deputados, inclusive da base aliada do governo, não só da oposição e independentes, pedindo mais tempo para a discussão desta concessão do Bloco 2, que termina agora, ali no finalzinho de março. Isso porque os deputados acreditam que o projeto, a proposta do governo, que estabelece uma série de duplicações, por exemplo, e isso acaba elevando não só o tempo do contrato, mas também os valores cobrados em pedágios, e em muitos trechos não seria necessária uma duplicação em função do volume de carros que passam no local, que são vários, mas nos locais em discussão. Bom, a questão toda é mais tempo para que a Assembleia Legislativa consiga debater essa situação. A gente não sabe se o governo vai ceder ou não, mas, de qualquer forma, é uma das pautas que vai acabar mobilizando muito esse primeiro semestre na Assembleia Legislativa. E a outra é uma novela já bem antiga, que é quando a gente acha que termina, ela ganha uma reedição. O programa envolvendo uma nova renegociação das dívidas dos estados com a União. Este último, chamado Propag. Estava tudo certo, o governador Eduardo Leite, inclusive, participou pessoalmente de articulações em Brasília durante a votação do texto,
originalmente apresentado pelo presidente do Senado anterior, né? Já trocou o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A questão é que muitos pontos que têm interesse especial do Rio Grande do Sul, que está numa situação inédita e exclusiva em função das enchentes e da suspensão do pagamento do serviço mensal ali da dívida com a União, atingem os interesses do Estado porque foram vetados pelo presidente Lula no momento da sanção. O governador Eduardo Leite, então, atua em duas frentes. Primeiro, negociando com a bancada federal gaúcha e com bancadas de outros estados, porque é uma situação que tem deixado outros governadores também bastante insatisfeitos, caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, para derrubar esses vetos do presidente Lula no Congresso Nacional. E a outra alternativa é viabilizar um entendimento por meio da negociação política, mas deixando bastante claro o que o governo já vem dizendo, né? Mas tirando das palavras para o papel, que o Rio Grande do Sul não será prejudicado com os vetos. Então, esses movimentos todos devem marcar esse primeiro semestre na Assembleia Legislativa, que efetivamente foi retomada e retomou os trabalhos depois do recesso parlamentar nesta terça-feira com as votações. Contigo, Simone. Obrigada, Thaline. Um plano